Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 13 de outubro de 2021, são 22 horas e 15 minutos. Lição número 10 da classe de adolescentes. Igreja e sociedade. Coloque V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. De baixo, ou melhor, de cima para baixo, você marca assim: F, V, 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 F, F, V. A lição número 10 é do dia 5 de dezembro de 2021, é o primeiro domingo de dezembro. O primeiro domingo de dezembro é o dia da harpa cristã. Eu deixarei aqui no final desse vídeo um card para você ficar por dentro sobre 25 curiosidades da harpa cristã. Igreja e sociedade, vamos saber um pouco sobre isso. Destaque: portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja e nem a morte poderá vencê-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. É interessante ressaltar que esse versículo é a base dos católicos para ter a ideia de que a igreja é fundada em Pedro. É um equívoco dos católicos. E por que um equívoco? Porque a igreja ela não pode estar firmada no homem. A igreja de Cristo precisa estar firmada em Cristo. Então, por que Jesus disse: te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja? O que Jesus estava se referindo era a afirmação que Pedro disse que Jesus é o Filho do Deus vivo. O que é a igreja? É bem provável que desde criança você frequente uma igreja. Porém, você sabe o real significado dessa instituição divina? A igreja não é o prédio onde nos reunimos, também não é a denominação a que pertencemos. A igreja é constituída por todos aqueles que um dia experimentaram um novo nascimento e que amam a Jesus. Então a igreja, ela é constituída de pessoas salvas em Cristo. Existem dois tipos de igreja. Existe a igreja visível e a igreja invisível. Qual é a diferença dela? A igreja visível é aquela igreja que você vê. Você vê todas as pessoas da sua igreja. Então, essa igreja é visível. E qual é a igreja invisível? É a igreja que só Deus vê. Ou seja, somente Deus sabe daquela igreja, somente Deus sabe aqueles que estão salvos. Então sabemos que nem todas as pessoas que vão à igreja, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então nem todos são salvos. Então somente Deus sabe quem é que está salvo numa igreja. Então por isso existe a igreja visível, que é a igreja que o homem vê, e a igreja invisível, que é aquela que somente Deus vê. Mas de modo geral a igreja ela é constituída por pessoas salvas em Cristo. Há um entendimento equivocado, e eu vou explicar já já o porquê ele é equivocado e porquê ele até faz sentido, que é a questão de que onde vem o termo igreja. A igreja vem da palavra grega eklesia. Aí é que vem um grande questionamento, um ensinamento um pouco equivocado, que inclusive até está mencionado aqui, que é chamados para fora. A igreja de Cristo ela é chamada para fora, a igreja, né? Como diz Marcos capítulo 16. Ou seja, nós temos que sair para pregar o evangelho. Mas o termo eclesia, do grego, que muitas pessoas chamam de eclésia, não é eclésia, o correto, a fonética é eclesia. Pois bem, a eclesia, ela quer dizer reunião ou assembleia. Então, por que dizem que é chamado para fora? Pelo seguinte, por exemplo, no próximo ano terá as eleições para a presidência da República. Então, o que vai se fazer? Vai se fazer uma campanha dos partidos políticos para ver quem é que vai concorrer à presidência da República. E o que acontecerá? Nós sairemos de nossas casas para ir ao nosso lugar onde que nós votamos, para assim votar naquele nosso candidato. Ou não, né? Ou anular, ou votar em branco. Ou seja, nós estaremos saindo para fora, ou seja, nós estaremos saindo de nossas casas, nós estaremos saindo para onde?
para uma reunião. Então isso é a ideia de eclesia. Eclesia quer dizer assembleia ou reunião. Ou seja, se tem muitas pessoas reunidas num lugar, isso é uma eclesia, independente do que estão fazendo. Então, se estão numa reunião, por exemplo, seus pais, por exemplo, seu pai, por exemplo, da ideia aqui do seu pai. O seu pai está numa reunião lá na empresa onde ele trabalha, então ele está numa eclesia. Então, isso precisa ficar claro. Eclesia, o termo eclesia quer dizer assembleia ou reunião. Mas a ideia de que se faz é que as pessoas sairão para fora, para suas casas, para assim tratar de assuntos políticos. Isto é o termo original do grego, que é até usado, só que aqui no Brasil é muito usado de forma direta, que eclesia quer dizer chamados para fora. Não, eclesia não quer dizer chamado para fora, mais uma vez eclesia quer dizer assembleia ou reunião. O valor da igreja. O valor de uma igreja não está na sua arquitetura, no poder aquisitivo dos seus membros, no número de congregações que possui. Seu valor está no precioso sangue de Jesus. O Filho de Deus amou a igreja e se entregou por ela. Segundo Ron Rhodes, o principal papel da igreja é discipular os seus membros no que diz respeito ao estudo da Bíblia, à adoração e ao ministério. Se a igreja deixar de discipular e ensinar os seus membros, todos sofrerão e ela não terá condições de cumprir com a sua missão integral. Depois da família, a igreja é a instituição mais importante criada por Deus. Então vejamos por parte a ideia não, é deixar aqui claro, né, o termo igreja. O que é a igreja, né? Qual o valor da igreja? Já falei o que é a igreja, agora qual é o valor da igreja? A igreja, é claro que existem muitas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que seus templos são muito valiosos. Há igrejas por aí que custam milhões de reais, né? É um valor enorme, né? Um grande valor. Mas isso é o valor da igreja? Não, não é o valor da igreja. Isso aí é o valor do templo. O que é o templo? O templo é o lugar onde as pessoas vão se reunir para adorar o Senhor. E a igreja pode estar em qualquer lugar, pode estar numa praça, por exemplo, pode estar na rua, pode estar em qualquer lugar, mas geralmente nós iremos ao templo para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Então o templo ele pode ter um valor em reais, né, muito alto, ser muito valoroso, mas esse não é o valor da igreja. E qual é o valor da igreja? O valor da igreja é quando a igreja ela é discipulada pela palavra do Senhor. É quando é uma igreja bíblica, quando é uma igreja que instrui os seus membros, os novos convertidos e até as pessoas mais antigas, no que diz tocante à palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Quando a igreja ensina as doutrinas bíblicas, isto é, cumprir o seu principal fundamento, que é o ensinamento da palavra. E qual é a outra missão da igreja? Outra missão da igreja é justamente isso, fazer missões. Então a igreja precisa estar fazendo missões. Há uma questão bastante interessante sobre o valor da igreja, principalmente de acordo com as crianças. Vemos muitas das vezes as igrejas que estão abandonando as crianças, e há dois tipos diferentes de fazer missões, que é a missão interna, que é principalmente aquela igreja que é envolvida com crianças, a igreja que hoje cuida bem de suas crianças, e não, as crianças não são o futuro da igreja, as crianças é o presente da igreja. Então, quando a igreja que valoriza as suas crianças, ela consequentemente, futuramente, num futuro bem próximo, ela será uma igreja forte. Então, isso é uma forma de fazer missões, que eu chamo de missões internas. Ou seja, é uma missão que é feita mesmo dentro da igreja, com pessoas da igreja, principalmente com as crianças. Nós devemos cada dia mais valorizar as nossas crianças, né, que na verdade são as crianças do Senhor, e ensinar a elas a palavra do Senhor, os ensinamentos bíblicos. Então, quando a igreja, isso é uma forma de fazer missão. A outra questão de fazer missão é fazer missões fora da igreja. Aí essas missões fora da igreja, há três meios de se fazer essas missões. E qual é? É indo fazer missões, é orando pelo missionário que está lá fora, ou financiando este missionário que está lá fora. Então, há dois tipos básicos de missões, que é a missão interna e a missão externa, né? A missão fora da igreja.
E essa missão fora da igreja, há esses 3 tipos para fazer. Esses 3 modos de fazer missões. Então este é o valor da igreja. A igreja que ela é envolvida com missões, é uma igreja que é envolvida com ensinamento bíblico. Não é uma igreja que nós não conseguimos, nós não devemos medir a igreja pelas suas instalações, né? Por ser um templo bonito. É claro que se for um templo bonito, né? Belo, e que ainda assim faz missões e é envolvida com o ensinamento sério da palavra do Senhor, ok, mas o nosso foco, o valor da igreja se mede pelo que ela ensina e pelas missões que ela faz, ou seja, pelo evangelho que ela prega e um evangelho genuíno, o evangelho da palavra. Ser lugar de comunhão e serviço. A igreja deve ser um lugar de comunhão e fraternidade. O Senhor não deseja que sejamos crentes solitários. Segundo John Wesley que foi inclusive um dos precursores, o principal precursor da escola bíblica dominical, né? John Wesley, fundador da igreja metodista, não há nada mais anticristão do que um cristão solitário. Não adianta amar a Deus e ficar em casa sem participar da comunhão com os irmãos. Na igreja também temos a oportunidade de servir a Deus com os nossos dons e talentos. Então, a igreja, o templo, é um lugar de comunhão e serviço. O que é comunhão? Comunhão é ter algo em comum. Então, nós temos algo em comum. O que nós temos em comum? A adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos em comum que o Senhor, Jesus, é o nosso Senhor. É Ele quem nos salvou. Então, não adianta alguém querer ser cristão dentro de casa e nunca participar da comunhão entre os irmãos. Nós, como cristãos, devemos estar juntos uns com os outros na igreja. E na ideia também, principalmente aqui na questão dos dons e talentos, nós também devemos usar os nossos dons e talentos para a obra do Senhor. E qual é a diferença de dom e talento? O dom é algo que vem do Senhor, né? Por exemplo, discernir espírito, falar novas línguas, isso são dons do Espírito. E tem a ideia do talento. E o que é o talento? O talento é a habilidade que alguém tem, uma habilidade humana. Por exemplo, alguém que seja carpinteiro, por exemplo, ele tem habilidade com esse tipo de material, né? No caso a madeira. Então isso é um dom, ou melhor, isso é um talento. O dom vem de Deus, o talento é mais uma questão humana, é mais uma habilidade humana. Então isso nós podemos, nós servimos ao Senhor tanto nos dons e talentos na igreja, em comunhão com todos, para que assim a igreja do Senhor cresça e o seu nome seja glorificado. Não o teu nome nem o meu nome, mas o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As ordenanças à igreja. Há 2 ordenanças diretas do Senhor Jesus para nós, que é a ceia do Senhor e o batismo. Vejamos. Ceia do Senhor. Foi instituída por Jesus quando na última ceia aqui na terra com seus discípulos. Todos os anos os judeus comemoravam a festa da Páscoa. Jesus, sendo judeu, enviou seus discípulos a Jerusalém para que preparassem ali a ceia. O Salvador se reuniu em um grande salão e ali tomou o pão e pediu que o Pai o abençoasse. Em seguida, Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: "Este é meu corpo, tomai e comei dele." Em seguida, Jesus agradeceu ao Pai pelo cálice de vinho. A ceia, não há muita ideia assim, de quanto tempo nós devemos fazer, né? Se é uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Isso vai de igreja para igreja. De modo geral, a maioria das igrejas costumam fazer ceia uma vez ou talvez 2 vezes ao mês. Como isso funciona? Existe uma ceia geral, né? Um dia determinado, que todas as congregações estarão ceando, fazendo a ceia, né? Participando da ceia do Senhor. E aquelas pessoas que porventura não puderam, por alguma razão, estar naquele dia, então existe um outro dia para fazer também esta ceia. Então, mas de modo geral, se faz a ceia uma vez ao mês, mas mais uma vez isso não é uma regra. Pois bem, qual é a ideia da ceia? Como é o participar da ceia? Quem pode participar da ceia? Bom, é muito provável que você, sendo adolescente, é muito provável que você não participe da ceia, é muito provável. Mas isso não quer dizer que você não deva estar nos cultos de ceia do Senhor. É interessante que você vá e consiga compreender e compreenda
que a ceia do Senhor não é somente uma questão, um ritual ou algo dessa natureza, é algo de fato espiritual. E há uma questão, que é bom de se falar, sobre a questão do sangue e do corpo de Cristo. Qual a diferença e por quê e para quê? Bom, o sangue, Jesus foi crucificado e o seu sangue verteu por nós, pelos nossos pecados e transgressões. O sangue de Cristo geralmente é simbolizado pelo suco de uva. Ele simboliza a nossa salvação. Isto é, de modo geral. E o corpo? O corpo de Cristo. Bom, o corpo do Senhor ele foi ferido, né? Foi até transpassado com uma lança. Isso é tipificado no pão. E qual é a importância, né? O simbolismo? É a nossa cura do corpo. O que, em outras palavras, quando você participa da ceia do Senhor, você está glorificando a Deus, porque Ele deu o seu Filho na cruz pela tua salvação, e você também está glorificando a Deus porque você pode ser e deve ser curado das suas enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Lembrando mais uma vez que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e transgressões, e não que Ele levou as nossas enfermidades no madeiro, não que Ele precisou de morrer na cruz para curar. E por que não? Porque antes de Jesus ser crucificado, Ele já curava e ressuscitava mortos. Então Ele não necessitava de ir à cruz para isso. Jesus morreu na cruz por nossos pecados e transgressões. Então, o que acontece quando você participa da ceia? Você participa do sangue e do corpo. Ou seja, você participa da salvação de Cristo na sua vida e também que Ele cura você de todas as suas enfermidades. Batismo. O batismo, assim como a Santa Ceia, não tem poder para salvar. Isso aqui é bom deixar claro, né? Não é porque uma pessoa foi batizada para participar da ceia que é salva, né? Mas as pessoas salvas participam do batismo e da ceia. Somos salvos mediante a fé no sacrifício de Cristo, porém, aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador, ao serem batizados, estão dando um testemunho público que são novas criaturas. A Bíblia nos ensina que o batismo em águas deve ser feito por imersão, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo também é um memorial que lembra a morte da nossa vida de pecados e o surgimento para uma nova vida de santidade e comunhão com Deus. Uma vez que você foi batizado, e é muito provável que você ainda não seja, e eu já vou te falar já sobre isso, pois bem, há uma questão que fica notório, que quando você batiza, o que vai acontecer? Você está dirigindo, você está falando publicamente que você agora é uma nova criatura. Ou seja, o batismo quer dizer sepultamento, ou seja, você foi sepultado para o mundo, você não vive mais no sistema do mundo, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você, uma vez que você foi batizado nas águas, você assume publicamente que você é do Senhor Jesus, que você está de acordo com todas as regras, né, vamos assim dizer, né, os dogmas da igreja e tudo mais. Pois bem, e qual é o ponto que eu quero passar para você que é adolescente, que está pensando em batizar? Existem dois pontos que eu quero tratar com você. O primeiro é, não batize por influência do seu pastor, do seu líder ou dos seus pais. O batismo tem que partir de você, tem que ser um desejo seu. É você que tem que sentir o desejo de ser batizado. A outra parte do batismo que eu quero falar com você é que você também não pode viver a vida toda sem batizar. Uma coisa é você não ser influenciado pelos seus pais, pelo seu pastor, pelo seu líder. Isso é verdade, você tem que partir de você. Uma outra parte, não é por isso também que tu vai viver a vida inteira na igreja sem batizar. Aí não. Você precisa assumir um compromisso com o Senhor Jesus e com a sua igreja. Você precisa participar da ceia do Senhor, você precisa participar das atividades da igreja, você precisa, como membro, ser um membro efetivo da igreja e principalmente do corpo e do sangue de Cristo. Então você precisa estar aqui batizado em nome do Senhor Jesus.
Eu mencionei sobre a questão do verdadeiro e falso e não dei as respostas, do refletindo, né? Vamos lá, resposta número 1. O valor da igreja é imenso, pois está no precioso sangue de Jesus Cristo. Número 2. O cristão que ama e vive em comunhão com Jesus tem prazer em servir a sua igreja e ao próximo. A resposta número 3, ela cabe duas respostas. Ela pode ser tanto uma resposta pessoal. O ideal é que você responda de uma forma pessoal, mas como muito provavelmente você não é batizado e muito provavelmente você não participa da ceia do Senhor, a outra resposta é: o batismo lembra a morte da nossa natureza pecaminosa e o surgimento de uma nova vida com Deus. A Santa Ceia é um memorial que nos lembra que Jesus foi ferido na cruz e ali derramou seu sangue por nós e que um dia ele voltará. Então que nós venhamos a cada dia mais estarmos ligados na Igreja de Cristo, lembrando que Jesus é o fundamento da igreja. Toda a igreja é fundada em Cristo, é firmada no Senhor. E é por isso que ela continua viva e eficaz. Por exemplo, Pedro já morreu, mas o Senhor Jesus vive e reina para todo sempre. Então é bom deixar claro que as pessoas, principalmente as pessoas católicas, tem esse versículo para dizer que o Pedro foi o primeiro papa, mas não tem nenhum embasamento bíblico. Quando Jesus disse que te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra a qual ele se referia foi a afirmação que Pedro disse que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!